Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre polinômios. Vamos lá? Então, nós vamos começar aqui o estudo sobre os polinômios, definindo o que é um polinômio. Então, veja bem, um polinômio é uma função na variável x que pode ser escrita dessa forma. Observe, aqui nós temos px igual a nxn, a n-1, xn-1, a n-2, xn-2 e aí vai. Em que esses a n-1, a n-2, a2, a1, a0 são chamados de coeficientes. São os valores que vão estar sendo multiplicados pelo x. Tá? Então, esses valores são os coeficientes. O x é a variável, como o próprio nome já sugere, é aquilo que vai variar. Então, o x pode ser qualquer valor. O expoente, que você está vendo aí, n, n-1, n-2, os expoentes, todos eles serão números naturais. Tá? Todos os expoentes, obrigatoriamente, têm que ser números naturais. Tá? E esse último termo, o A0, nós vamos chamar ele de termo independente de x. Vai ser o termo que não tem x. Né? Que não tem x. Aí vamos ver alguns exemplos. Então, observe aí esse exemplo da letra A. Letra A, nós temos um polinômio que é x4 mais 7x3 menos 5x2 menos 8x mais 1. Isso é um polinômio. E os coeficientes desse polinômio, neste caso aí, coeficientes são 1, que é o coeficiente do x4, o 7, que é o coeficiente do x3, o menos 5, que é o coeficiente do x2, o menos 8 é o coeficiente do x, e o 1 a gente chama de termo independente de x. Então, aqui é um exemplo de um polinômio. Nessa letra B, esse polinômio, se você observar, ele tem alguns termos que não foram escritos. Então, a gente pode escrever ele da sua forma mais completa, né? Então, ele poderia ser escrito assim, ó. Você já percebeu que está faltando alguns elementos. Então, a gente poderia escrever ele assim, ó, menos 1x3, né? O coeficiente vai ser menos 1. Neste caso, não precisa escrever. Você já observou que está faltando x ao quadrado. Então, quando está faltando um termo, é porque tinha um coeficiente zero. Então, é 0x ao quadrado. Aí, quando multiplicou por 0, 0 vezes qualquer coisa, dá 0. Então, por isso que não foi escrito. Né? Mais 0x mais 5. Então, os coeficientes neste exemplo aqui, os coeficientes são menos 1, 0, 0 e 5. Lembrando que o 5 é conhecido como termo independente de x. Na letra C, quais são os coeficientes desse polinômio? Você consegue me dizer? Dá uma pausa no vídeo e escreva aí quais são os coeficientes desse polinômio. Pronto, já escreveu? Muito bem. Isso aí não é um polinômio. Então, esta expressão não é um polinômio. Por que não é um polinômio, professor? Porque para ser polinômio, os expoentes, todos eles têm que ser naturais. Os expoentes têm que ser naturais. E esse expoente aqui, ó, menos 2, não é natural. Logo, isso aí não é um polinômio. Tá? É o que então? É uma expressão, mas não é polinômio. Para ser polinômio, todos os expoentes do x devem ser números naturais. E a letra D? Quais são os coeficientes desse polinômio na letra D? Da mesma forma, a letra D também não é um polinômio. Ué, mas por quê? Por que não é um polinômio? Não é um polinômio por causa desse denominador. Esse 1 sobre x é equivalente a escrever x a menos 1. Aí o expoente do x vai ficar negativo. Então isso aí, quando o expoente é negativo, é porque não é polinômio. Para ser polinômio, o expoente deve ser um número natural. Então aqui nós não temos um polinômio.
Tudo bem? Bacana. Então vamos para a letra C. Ou melhor, letra E. Quais são os coeficientes do polinômio da letra E? Muito bem, imagino que você acertou agora. Isso aí não é polinômio também. Então, não é um polinômio. Por que isso aí não é um polinômio? Não é um polinômio, pois o expoente não é natural. Como assim, professor? Veja bem, 5x ao quadrado, o expoente é 2. Tudo bem. Mas esse x aí, se você colocar na forma de potência, vai ficar x elevado a 1 sobre 2. Então aqui o índice é 2, aqui o expoente é 1. Então vai ficar 1 sobre 2. O expoente vai ser uma fração. E só será polinômio se todos os expoentes forem números naturais. Então isso aí também não é polinômio, porque o expoente é um número racional, né? Tudo bem? Entendeu o que é polinômio? Para ser polinômio, todos os expoentes da variável devem ser números naturais. Ok? Se a gente tem um polinômio, a gente pode falar então sobre o grau de um polinômio. Vamos ver aqui, o que é grau de um polinômio? Grau de um polinômio. Então, grau é o maior expoente da variável com coeficiente não nulo. É o maior expoente da variável com coeficiente não nulo. Então, se a gente olhar para a letra A, o maior expoente do x tem x elevado a 1, tem x elevado a 2, tem x elevado a 3. O maior é o 3, né? Com coeficiente 5. O 3, o x ao cubo, tem coeficiente 5. Então, o grau desse polinômio, a gente diz que é um polinômio de grau 3. Porque o maior expoente do x é 3, com coeficiente não nulo. Bom, tranquilo? Foi só olhar o maior expoente. Na letra B, qual é o grau do polinômio na letra B? Então, você vai procurar o maior expoente da variável com coeficiente não nulo. Então, o maior expoente aqui é o número 5. E o coeficiente é 1. É 1 vezes x à quinta. Então, neste caso aqui, esse aqui é um polinômio de grau 5. Tudo bem? Na letra C, qual que é o grau desse polinômio? Aí você já pegou o raciocínio. Então, esse aqui é um polinômio de grau, qual que é o maior expoente? Isso, polinômio de grau 7. Bacana? Então, vamos para a letra D. Qual que é o grau desse polinômio? Então, na letra D, o grau desse polinômio é grau 2. Ué, o que aconteceu? Isso mesmo. O primeiro ali que você está vendo, 0x ao cubo, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, na verdade, o coeficiente tem que ser não nulo. E aqui o coeficiente é nulo, é 0. Então, esse termo aí não deve ser escrito. Mas se ele está escrito aí, a gente tem que desprezar, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. O que vai sobrar? Então, na verdade, esse polinômio px ele pode ser escrito dessa forma. É menos 10x ao quadrado mais 5x menos 4. E confirma que o grau realmente é 2, tá? Aquele 0x3 deu 0, então acabou, sumiu. Para você olhar o grau, você tem que procurar com coeficiente não nulo. Se o coeficiente tiver 0, se o número que estiver multiplicando o x for 0, então você vai desprezar isso aí. Para olhar o grau, o coeficiente não pode ser 0. E aí vão surgir algumas questões nesse sentido. Veja bem, determine o valor de k de modo que o polinômio seja de grau 2. Bacana, o polinômio é de grau 2. E aí, para que ele seja de grau 2, você já observou que o coeficiente do x ao quadrado é esse aqui, Esse é o coeficiente do x ao quadrado, é essa expressão. Para que ele seja de grau 2, isso aí não pode ser 0. Então, você vai dizer para mim, ele vai ser de grau 2 se esse número que estiver multiplicando o x ao quadrado não for 0. Então, você coloca aí, k menos 3 não pode ser 0. Então, k não pode ser 3. Para qualquer número que não seja 3, ele vai ser um polinômio de grau 2. Por exemplo, se o k for igual a 7, aí vai ficar 7 menos 3, x ao quadrado mais 5x mais 1. Então, vai ficar quanto? 7 menos 3 dá 4x ao quadrado mais 5x mais 1. Nós vamos ter um polinômio de grau 2. Para qualquer valor que você atribuir para x, ou melhor, para k, que não seja 3, ele vai ser de grau 2. Mas esse polinômio também ele pode ser de grau 1.
Quando é que ele vai ser de grau 1? Ó, ele vai ser de grau 1 quando aquele coeficiente do x ao quadrado for zero. Então, ele vai ser de grau 1 quando k menos 3 for zero. Aí, k vai ser igual a... Passo o 3 para cá. Então, k vai ser igual a 3. Se o k for 3, como que vai ficar? Vai ficar px vai ser igual a 3 menos 3, x ao quadrado, mais 5x mais 1. Então, px vai ser igual a quem? 0x ao quadrado, mais 5x mais 1. Como isso aqui é 0 vezes alguém, 0 vezes qualquer coisa, dá 0. Então, vai ficar que px vai ser igual a quem? 5x mais 1. Esse polinômio aqui é um polinômio de grau 1. Tá ok? Então, ele vai ser de grau 1 se o k for igual a 3. Porque aí vai zerar o coeficiente do x ao quadrado. Tudo bem? Vou colocar mais um exemplo aqui para a gente treinar isso aí. Então, k igual a 3, o polinômio vai ser de primeiro grau. Mais um exemplo. Dado o polinômio, calcule o valor de k para que px tenha grau 3, grau 2, grau 1. Então, vamos fazer uma de cada vez. Ele vai ter grau 3. Para que seja de grau 3, é necessário que o coeficiente do x3 não seja zero. Então, você podia dar uma pausa no vídeo agora e responder a letra A, B e C, determinar o valor de k para cada caso. Tá ok? Vou fazer aqui. Ó. Então, para que tenha grau 3, o coeficiente do x3 tem que ser igual a zero. Então, neste caso aqui, k ao quadrado menos 16 tem que ser diferente de zero. Falei igual, né? Tem que ser diferente de zero. Então, a gente vai resolver essa questão da seguinte forma. Você vai escrever que k ao quadrado menos 16 não pode ser zero. Tem que ser diferente de zero. Para que seja de grau 3, esse coeficiente do x3 não pode ser zero. Aí vai ficar que k ao quadrado é diferente de 16. K vai ser diferente de mais ou menos 4. Né? Se quiser colocar aí mais ou menos, raiz quadrada de 16. K vai ser diferente de mais ou menos 4. Então, se o k for qualquer número que não seja nem 4 nem menos 4, o polinômio vai ser de grau 3. Tudo bem? Aí vamos ver aqui agora, se for de grau 2. O que vai acontecer se for de grau 2? Deixa eu organizar melhor aqui. Então, ele vai ter grau 2. Grau 2. Em qual condição? Então, para que ele tenha grau 2, aí nós temos que fazer o seguinte. Essa parte aqui tem que ser igual a 0. Esse coeficiente tem que ser nulo. E esse outro coeficiente aqui, ó, não pode ser nulo. Tem que ser diferente de 0. Tá? Então, nós vamos trabalhar nesse princípio aí. Para que ele seja de grau 2, o coeficiente do x3 tem que ser 0, para assumir o x3. Mas o coeficiente do x2 não pode ser 0. Então, vamos lá? Aqui vai ficar assim, ó. K ao quadrado menos 16 tem que ser igual a 0. K ao quadrado tem que ser igual a 16. K vai ser igual a mais ou menos raiz de 16, que é 4. Por outro lado... Opa, eu coloquei um x aqui, gente, mas na verdade eu queria dizer K. Então deixa eu só fazer a correção. Que na verdade eu queria que fosse um K. Esse aqui, ó, era para ser um K. Era K menos 4. Tá feita a correção. Então aqui, na verdade, eu quero que seja K. Acabei colocando errado. Então aqui, ó, é K menos 4. K. Feita a correção. Então esse coeficiente não pode ser 0. Então a gente vai escrever que K menos 4 não pode ser 0. Então K não pode ser 4. Então o número que satisfaz essas duas condições, veja bem, não pode ser 4 e tem que ser igual a mais ou menos 4, que satisfaz ambas as condições, é o K igual a menos 4. Então, se o K for menos 4, o que vai acontecer? Vai zerar o coeficiente do x3, então vai ficar 0x3,
Se for menos 4, vai ficar menos 4, menos 8x ao quadrado mais 7x mais 8. Então, nós vamos ter um polinômio de grau 2, porque esse aqui tem coeficiente nulo. Então, para que eu seja de grau 2, é necessário que o k seja igual a menos 4. Menos 4 é um valor que satisfaz as duas condições. Ele é diferente de mais 4 e é igual a um desses dois. Então, é um número que você vai substituir no lugar do k, que vai ficar um polinômio de grau 2. Ok? Podemos ter também, pedir aqui também, um polinômio de grau 1. Qual condição que teremos um polinômio de grau 1? Então, nós vamos avaliar aqui agora. Para que seja de grau 1, é necessário que... Opa! Deixa eu voltar aqui. Para que tenha grau 1, é necessário que ambos os coeficientes, tanto do x3 quanto do x2, tem que ser nulos, tá? Então, nós temos que ter essas duas condições. Ó. Isso aqui tem que ser igual a zero e esse aqui também tem que ser igual a zero. Esse coeficiente também tem que ser igual a zero. Opa, lembrando aqui que esse aqui não é x, aqui tem que ser um k. Então aqui ó, é k menos 4. Pronto. Tava salvo errado. Então esse aqui também tem que ser zero. Também tem que ser zero. Então como vai acontecer? Eu tenho que zerar o primeiro, o coeficiente do x3, tenho que zerar o coeficiente do x2, para que sobre apenas o 7x mais 8, para que sobre um polinômio de grau 1. Então, nesse caso aqui, você vai escrever assim, ó, k ao quadrado menos 16 tem que ser igual a zero. K ao quadrado igual a 16, k nós já sabemos que tem que ser mais ou menos 4. Na outra condição, k menos 4 tem que ser igual a zero, k tem que ser igual a 4. Então, o que satisfaz ambas as condições é o k igual a quanto? K igual a 4. A gente pode fazer o teste, verificar se realmente é isso. Trocando ali o k por 4, vai ficar 4 ao quadrado 16, menos 16 vai dar 0. Então vai ficar 0x3. 4 menos 4 também vai ficar mais 0x2, mais 7x, mais 8. E isso aí é igual a 7x mais 8, porque os dois primeiros aqui são nulos. Então zerou, zerou, sobrou o quê? Um polinômio de grau 1. Então, basta colocar k igual a 4. Tudo bem? Espero que você tenha acertado aí. Espero também que você esteja fazendo junto comigo, dando pausas no vídeo e resolvendo aí. E depois verificando se está tudo certo. Ok? Vamos seguir aqui. Agora nós vamos falar sobre a identidade de polinômios. A gente fala que dois polinômios, px e qx, são idênticos quando os coeficientes de mesmo grau são iguais. O símbolo que a gente vai usar para falar que eles são idênticos é esses três risquinhos aí. Então, a gente pode dizer que o polinômio px ele é idêntico ao polinômio qx. Como que seria isso? É muito simples. Olha aqui, ó. Dados os polinômios px e qx, calcule a, b e c de modo que px seja idêntico a qx. Então é muito simples. Basta fazer o quê? Ó? Basta escrever que px ele vai ser idêntico a qx. Se ele é idêntico, significa que os coeficientes de mesmo grau vão ser iguais. Então, ax² mais bx mais c vai ser idêntico a 5x ao quadrado menos 8x mais 1. Então, para que eles sejam idênticos, é necessário que o a seja igual a 5, porque a vezes x2, ali é 5 vezes x2. Então, o a tem que ser 5. E o b? Aqui nós temos b vezes x, ali nós temos menos 8 vezes x. Então, o b, para que eles sejam idênticos, o b tem que ser menos 8. Ah, professor, é muito simples? Sim, é muito simples mesmo. Conceito bem simples. Então, o c ele vai ser igual a 1. É o termo independente, aquele que não tem x. A gente pode tentar melhorar o exemplo colocando dessa forma. Ó. Sabendo que px é idêntico ao polinômio qx, calcule os valores de a, b e c. Mas continua sendo muito simples também, não tem nada demais. Então, nós vamos ter que px vai ser idêntico a qx.
Então vai ficar quem? Ax quadrado mais 3x mais 9 vai ser idêntico a b mais 3x quadrado mais c menos 1x mais 3b. Bacana? Então nós podemos escrever que o coeficiente do x quadrado, que nesse caso aqui é o a, o coeficiente do x ao quadrado desse lado aqui, ó, é o a. Do outro lado, o coeficiente do x quadrado é b mais 3. Então podemos escrever que o a vale b mais 3. Bacana? Deixa quieto aí. O que mais? O coeficiente do x de um lado é 3. Do outro lado, o coeficiente do x é c menos 1. Então podemos escrever que c menos 1 é igual a 3. Esse aqui está muito fácil, basta passar o 1 para o outro lado da igualdade, né? Então, passando o 1 para o outro lado da igualdade, vai ficar quem? Vai ficar que c vai ser igual a 3 mais 1, 4. Então, foi muito simples. Da mesma forma, o termo independente desse lado aqui é 9. Do outro lado, o termo independente é 3b. Podemos escrever que 3b é igual a 9. Logo, b só pode ser 9 dividido por 3, que dá 3. Achamos o b. Achamos o c, só falta achar o a. O a ficou fácil agora, porque eu já tenho o valor de b. Então, o b é 3, então 3 mais 3, achamos que o a vale 6. Simples assim. Ok? Aí vamos falar também sobre raiz ou zero de um polinômio. Dizemos que um número k é raiz de um polinômio, px, se somente x, se p de k for igual a zero. Como assim, professor? Se eu substituir um valor, suponha que eu tenho um polinômio px igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, né? Se eu colocar um valor aqui e o resultado der zero, esse valor que eu colocar aqui dentro do parênteses, ele vai ser chamado de raiz. Raiz. Ou também pode ser chamado de zero do polinômio. É aquele valor que vai zerar o polinômio. Ok? Neste exemplo aqui, o número 1 é uma raiz. O número 1 é uma raiz. Por que o número 1 é raiz? Porque se eu fizer p de 1, que vai ser 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 5, então p de 1 vai ser igual a 1 mais 5, 6 menos 6, 0. P de 1 é igual a 0. Logo, o número 1 é uma das raízes. Tá? A gente vai ter uma matéria da semana que vem que chama equações algébricas. Nas equações algébricas, a gente vai estar calculando essas raízes. Tá? Mas, por enquanto, foi só um exemplo. Geometricamente falando, qual que é o significado de uma raiz? Geometricamente falando, a raiz vai ser aquele ponto do gráfico onde a função corta o eixo x. Então vai ser aquele ponto onde o gráfico corta o eixo x, tá? Olha aqui nesse exemplo aqui, ó, este ponto aqui é uma raiz. Raiz. Pode ser que ele corte ou pode ser que ele tangencie, tá? Aqui, ó, também nós temos aqui raiz, tá? Qual a diferença? A diferença é que quando ele corta, igual nesse exemplo aqui, vou chamar exemplo A e aqui exemplo B. Então, no exemplo A, quando ele corta simplesmente, a gente vai falar que ele tem uma raiz de multiplicidade ímpar. Ímpar. Como assim, professor? Eu vou falar mais detalhes futuramente, mas só para adiantando, quando ele corta o eixo x dessa forma, então nós temos uma raiz de multiplicidade ímpar. Pode ser uma única raiz, mas pode ser também 3 raízes iguais, 5 raízes iguais, 7 raízes iguais. Nessa letra B aqui, nós temos uma situação onde o gráfico tangencia o eixo x. Ele só toca ali, né? Ele não ultrapassa. Então, quando tangencia, a gente vai falar que vai ter uma raiz com multiplicidade par. Como assim, professor? Se é multiplicidade par, é porque vão ser ou 2 raízes iguais, ou 4 raízes iguais, ou 6 raízes iguais, e aí vai. Eu posso citar um exemplo para vocês. Lembra quando você estudava função quadrática? Né? Ax quadrado mais bx mais c? Pois é. Tinha um momento que o delta dava zero. Quando o delta dava zero, você falava assim, delta deu zero, tem 2 raízes iguais. 2 raízes iguais.
Suponha que as raízes sejam o número 3. Então, a 3x1 igual a 3. Ó, x1 igual a 3 e x2 também é 3. Vai ter duas raízes iguais. O gráfico ele tangencia o eixo x. Ele não ultrapassa o eixo x, ele só tangencia. Então, aqui tem duas raízes iguais a 3. Mas podem ser duas. No polinômio aqui pode ser 4, pode ser 6, pode ser 8 e aí vai. Nós só podemos afirmar que quando ele tangencia o eixo x, nós vamos ter uma quantidade par de raízes. Quando ele corta o eixo x, nós vamos ter uma quantidade ímpar de raízes. Tá? Posso citar um exemplo aqui, ó, fx igual a x menos 1 elevado a 3. Neste caso aqui, nós vamos ter 3 raízes, mas eu vou falar com mais detalhe futuramente, mas só para ilustrar, aqui tem 3 raízes. A primeira raiz vale 1, a segunda raiz vale 1 e a terceira raiz vale 1. As 3 raízes são iguais a 1. Então o gráfico ele corta, ele ultrapassa o eixo x no x igual a 1. O número 1 é o número que a gente coloca aqui que vai zerar a função. Se eu colocar f de 1, eu vou encontrar 0. Então o número 1 é uma das raízes. Mas mais à frente eu vou falar com mais detalhe essa parte aí de multiplicidade. Por enquanto, eu quero que você entenda que quando o gráfico corta o eixo x, nós temos uma raiz. Quando eu substituo um valor no polinômio e o resultado é 0, aquele valor é chamado de raiz. Então, o detalhe é esse aqui, ó, a informação que tem que ficar é essa. Se P de alguém dá 0, esse camarada aqui é uma de suas raízes, é uma raiz. É aquele valor que eu vou jogar no polinômio, cujo resultado vai ser 0. Geometricamente falando, nós podemos ter duas situações. O gráfico pode cortar o eixo x, também nós vamos ter uma raiz, ou o gráfico vai tangenciar o eixo x, que ali também nós temos raiz. Tudo bem? Ok. Falando em raízes, a gente pode falar também sobre o valor numérico de um polinômio. Vou colocar aqui, ó, valor numérico. Aproveitando aqui a ideia das raízes, valor numérico. Valor numérico de um polinômio. Então, dado um polinômio qualquer, por exemplo, x ao cubo menos 1. X ao cubo menos 1. Eu consigo, nesse exemplo aqui, ó, calcular o valor numérico. Eu posso pedir aqui, por exemplo, ó, P de 0. O valor do polinômio para quando x for 0. P de 0, nesse exemplo aqui, vai ficar 0 ao cubo menos 1. É bem óbvio, é só para ilustrar mesmo o que seria o valor numérico. Então, o valor numérico é aquele valor que você vai calcular o polinômio. Então, P de 0, por exemplo, dá menos 1. Eu posso colocar na letra B, como por exemplo, P de I, sendo I a unidade imaginária. Lembra dos números complexos? Pois é, a gente pode usar aqui também. Então aqui vai ficar I elevado a 3 menos 1. Isso aí vai ser igual a quanto? Nós sabemos que I elevado a 3 vale menos I. Menos I menos 1 a gente escreve assim, né? Menos 1 menos I. Aqui a parte real, que é menos 1, e a parte imaginária, nesse exemplo, também é menos 1. Posso colocar também, letra C, P de 2. P de 2 vai ser igual a quem? P de 2 vai ser igual a 2 elevado a 3 menos 1. P de 2 vai ser igual a quanto? 8 menos 1 dá 7. Podemos colocar aqui, ó, P de 1. Quem que vai ser P de 1? É o valor do polinômio para x igual a 1. Então vai ficar 1 ao cubo menos 1, cujo resultado é 0. Se deu 0, significa que aquele 1 é chamado de raiz. Raiz do polinômio. Raiz é aquele valor que vai zerar o polinômio. Então, se deu 0 no final, é porque aquele número era uma de suas raízes. Tudo bem? Nós vamos falar agora sobre as operações envolvendo polinômios. São bem elementares, a gente usa o tempo todo, né? Com outras matérias. Então, não é nenhuma novidade falar de operações envolvendo polinômios. Pelo menos as 3 primeiras: adição, subtração e multiplicação. Então vamos ver aqui, ó. Primeiro, adição. Dado 2 polinômios quaisquer, eu quero saber quanto que vale px mais qx. Então é muito simples, basta você fazer uma soma algébrica. Você vai somar cada termo com seu correspondente.
Então aqui nós temos, ó, x3 mais 3x² menos 4. E eu vou somar com outro polinômio, que é x3 mais 2x² menos 3x mais 9. Então, esse x3 eu consigo somar com outro x3 e escrever que são 2x3. Eu tenho também 3x², eu consigo somar com outros 2x². Então, 3x² com outros 2x² são 5x². Eu tenho aquele menos 3x ali que eu não consigo agrupar com nenhum outro, então eu só vou escrever menos 3x. Tem também menos 4 mais 9, que sabemos que é igual a 5. Então foi bem simples assim mesmo. A subtração da mesma forma. Você tem que tomar cuidado só com o sinal de menos, que menos vezes menos dá mais. Então toma sempre esse cuidado. Então aqui vai ficar 3x² menos 4 menos, aí vou escrever o polinômio qx. É x3 mais 2x² menos 3x mais 9. E aí tomar esse cuidado com o sinal, e o restante é bem elementar. Então vai ficar menos x3 menos 2x² mais 3x menos 9. Tá vendo? E vamos agrupar. Ó, x3 menos x3 vai cancelar. Né? Cancelou. O que mais? 3x² menos 2x² dá x². Nós temos ali mais 3x. Aí tem menos 4 menos 9, dá menos 13. E aí ficou dessa forma. A subtração ficou dessa forma. Muitas vezes é pedido para vocês, não para fazer o cálculo, mas para fazer uma análise em relação ao grau. Então, eu separei mais um exemplo aqui. Observe o grau desse anterior. Aqui o grau da soma, observe, ó, px tinha grau 3. Os dois polinômios tinham grau 3. Quando eu somei, continuou de grau 3. Na letra B, os dois polinômios tinham grau 3. Quando subtraiu, sobrou grau 2. Então é bom a gente já ir pensando quais são os resultados possíveis. Eu vou fazer mais um exemplo aqui, ó. A soma. Então vamos somar mais rápido aqui, ó. A soma eu tenho que somar cada termo com seu correspondente. Ali em cima eu tenho um x². Deixa eu escrever, né? Então temos x². Então vai ficar x4 mais x3 mais x2. Eu vou somar com x3 menos 5x2 mais 6x mais 9. Então somando aqui, x4 não tem mais ninguém para juntar, então deixa x4. x3 com outro x3 são 2x3. x2 menos 5x2 vai ficar menos 4x². Mais 6x menos 9. Melhor, mais 9. Então aqui não dá para fazer nada. Então observe, px tinha grau 4. Qx tinha grau 3. Ao somar, ficou grau 4. Sempre vai ser assim? Então é bom a gente já ir refletindo. E a subtração? Então, x4 menos, mais x3 mais x² menos. Aí tomar aquele cuidado que menos vezes menos é mais. Então, x3 menos 5x² mais 6x menos 9. Então aí ficou x4... x3, x2, menos x3, mais 5x² menos 6x menos 9. E aí vai dar quanto? Vai ficar x4, x3 menos x3, dá para cancelar. Né? x3 menos x3 dá para cancelar. O que vai sobrar aí? Vai sobrar mais 6x² menos 6x menos 9. Tudo bem? Vamos analisar agora em relação ao grau. Eu separei uma questão aqui, ó. Sejam dois polinômios de grau 3. Dois polinômios quaisquer. Determine a soma de px mais qx. Então, eu quero saber o grau da soma. Determine o grau da soma. Px mais qx. Então, se esse aqui é de grau 3, em algum momento dele lá, vai ter alguma coisa elevado a 3, um x elevado a 3. Esse aqui também, se é de grau 3, então vai ter alguma coisa elevada a 3. Qual vai ser o grau da soma?
Dê uma pausa no vídeo agora e responda essa pergunta. Qual é o grau da soma? Ok? Então, você tem que avaliar também a situação seguinte. Já pensou se um deles for... suponha que um polinômio px é assim, ele é menos x ao cubo mais 7x quadrado. E o outro polinômio, qx, ele é x ao cubo mais 8x. O que vai acontecer? Quando eu somar esses dois polinômios dessa forma, como esse exemplo, você vai ver que vai cancelar. Então, qual que é o grau da soma? Não podemos afirmar. Só sabemos que vai ser qualquer número entre 0 e 3. Pode ser grau 3, pode ser grau 2, porque, como por exemplo aqui, dá para cancelar. Se um for menos x3 e o outro for mais x3, vai cancelar. Então, o grau da soma aqui é indefinido. Nesse exemplo aqui, eu não consigo determinar, apenas com essas informações, qual vai ser o grau da soma. Então, não dá para responder, porque o grau pode ser, né? O grau pode ser 3, pode ser 2, pode ser 1, pode ser até 0. Suponha que um deles aqui, suponha que px seja assim, seja x ao cubo, negativo. O outro seja apenas isso, x ao cubo, positivo. Se eu somar os dois, vai dar 0. Então, nós vamos ter um polinômio de grau 0. Ou então, suponha que seja aqui, ele é mais 8. Menos x ao cubo mais 8. Somado com qx, que é x ao cubo. Então, vai cancelar, vai sobrar só 8. É um polinômio de grau 0. Mas pode ser de grau 1. Olha para você ver. Poderia ter assim, x ao cubo mais x, né? E a hora que eu somar aqui vai dar grau 1. Então, a resposta, nesse caso, fica indefinida. Essa pergunta não está bem elaborada, porque o resultado pode ser qualquer número entre 3 e 0. Pode ser 3, pode ser 2 ou pode ser 0. Ou 1, né? Então, essa pergunta não foi muito bem elaborada, mas foi bom para a gente tentar entender. E se fosse menos? Da mesma forma, né? A análise aqui, tanto para mais quanto para menos, seria da mesma forma. Agora, olha o exemplo 4. Seja px um polinômio de grau 4. Opa, então agora eu já sei que 1 tem grau 4. Então, px é um polinômio que tem grau 4. Então, em algum momento dele, em algum local dele aqui, vai ter um x à quarta. Pode ter um coeficiente aqui, né? Com certeza vai ter um coeficiente, só não sabemos qual que é. E eu vou somar com outro polinômio, cujo grau é 3. Então, ele vai ter alguma coisa x elevado a 3. Qual vai ser o grau da soma? Qual vai ser o grau da soma? Então, isso aí nós podemos afirmar com toda certeza. Nós até fizemos um exemplo aqui, deixa eu voltar para você ver. Esse aqui tinha grau 4, Esse tem grau 4, Esse aqui tem grau 3. E o grau da resposta ficou grau 4. Porque o x4 não vai ser cancelado com ninguém. Então, nesse exemplo aqui, o grau da soma vai ser grau 4. Vai permanecer o grau do maior. Tanto faz se é adição ou subtração, em ambas as situações o grau vai ser 4, porque o x4 não vai ser cancelado com ninguém, tá? Ok? E aí nós vamos falar agora sobre a multiplicação. Então, dados os polinômios px e qx, esse parênteses aqui ele acabou sendo desnecessário, deixa eu apagar ele. Pronto. Então, dados dois polinômios px e qx, eu quero saber qual é o polinômio que vai ser o resultado dessa multiplicação de um pelo outro. Então, eu quero px, eu quero fazer px multiplicado por qx. Eu quero multiplicar os dois. E essa multiplicação é aquela multiplicação algébrica que você está acostumado a fazer, né? Não tem nenhuma novidade nesse momento. Então, você vai multiplicar esse x ao cubo por todos os elementos no outro parênteses. Você vai multiplicar o x por todos do outro parênteses. Então, vai ficar assim, Esse x ao cubo multiplica pelo primeiro, multiplica pelo segundo, multiplica pelo terceiro. O x aqui de baixo, mesma coisa, multiplica pelo primeiro, né? Multiplica pelo segundo e multiplica pelo terceiro. Então, essa multiplicação é aquela multiplicação algébrica que você está acostumado. Vamos lá?
Então, x ao cubo vezes x ao quadrado vezes x ao quadrado é a multiplicação de potência de mesma base. Você conserva a base e soma os expoentes, vai dar x à quinta. X ao cubo vezes 2x, aí vai ficar 2x à quarta. X ao cubo vezes 1 é x ao cubo. Agora pelo x. X vezes x ao quadrado é x ao cubo. X vezes 2x vai dar 2x quadrado. E x vezes 1 é x. Vamos agrupar os termos semelhantes. Aqui vai ficar x à quinta. X à quarta só tem esse, então mais 2x à quarta. X ao cubo tem esses dois, nós vamos escrever dessa forma. 2x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x. Tá aí. A multiplicação é a multiplicação algébrica, ela é aquela multiplicação normal que você está acostumado. Vamos observar o grau. Esse aqui tinha grau, ó. Esse tinha grau 3. Esse tinha grau 2. Qual foi o grau do produto? A resposta teve grau 5. Vai ser sempre assim? Sempre. Sempre assim. Por quê? Porque em algum momento você vai multiplicar um x3 por um x2. Então vai ficar x elevado a 5. Né? Aí eu coloquei essas duas perguntas. Né? Seja px e qx polinômios de grau 3. Determine o grau do produto. Opa, aqui é do produto. Então eu quero o grau do produto. Grau do produto. Então, px vezes qx. Então, o que nós sabemos? Sabemos que esse camarada aqui tem grau 3. Né? Então, em algum momento dele vai ter um x ao cubo. Alguma coisa x ao cubo. Esse aqui também é de grau 3. Então, em algum momento dele vai ter x ao cubo. Não é? Então, quando você fizer a multiplicação, você vai ter que multiplicar um x ao cubo de um com x ao cubo do outro. Então, vai dar x elevado a 3 mais 3, 6. X elevado a 6. Então, o grau do produto, neste exemplo aqui, a gente pode afirmar que vai ser, o produto vai ter grau 6. Grau 6. Tá? Neste outro exemplo aqui, ó, na questão 4. Então, um deles, então vou escrever aqui, ó, px. Então, nós temos px vezes qx. Esse aqui tem grau 4. Esse outro tem grau 3. Ao multiplicar ambos, ao multiplicar um pelo outro, nós vamos ter um polinômio de grau 7. Porque aqui vai ter o quê? Vai ter x elevado a 4 em algum momento dele. O outro vai ter x elevado a 3 em algum momento dele. Então, ao multiplicar um pelo outro, nós vamos obter x elevado a 7. Então, grau 7. Eu vou finalizar essa videoaula por agora. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula sobre polinômios. E na próxima videoaula nós vamos falar sobre divisão de polinômios. Aí nós vamos fazer com mais calma, porque é um assunto que já não é tão comum igual a multiplicação, a soma, tá ok? Então até a próxima.